separei aqui para vocês algumas, e eu não separei aqui em ordem de valor, tá, pessoal? Separei por alguns pontos interessantes que eu acho que valeria mencionar para vocês. Tá, então, se vocês observarem, eu até mostrei ali na lista, nós temos o Bitcoin e nós temos o Bitcoin Cash. E muitos podem estar curiosos, mas o que é Bitcoin Cash? Por que é o mesmo nome e tem esse cash no final, o logo é meio parecido? Tá? Então, na verdade, em 2017, pessoal, houve uma discussão na comunidade do Bitcoin. Vocês podem procurar matérias sobre isso, tá, pessoal? Isso aqui tem um monte de matérias sobre a velocidade das transações. Na verdade, na rede do Bitcoin, elas são relativamente lentas, tá? Elas acontecem a cada 10 minutos, pode demorar para a tua transação ser selecionada por um minerador, eventualmente pode demorar algumas horas, ou de repente até um dia, dependendo do tráfego do Bitcoin, para que a transação seja confirmada, tá? E houve uma discussão sobre isso, acabou não havendo consenso na comunidade, ela se dividiu de opinião, e aconteceu um movimento chamado hard fork. Tá? Eu vou explicar para vocês vários conceitos. Primeiro, o que é o fork? Vocês devem, quem está lendo sobre criptomoedas vai ouvir muito esse termo. Fork, na verdade, como o próprio nome já diz, né, é uma bifurcação. Tá? Quando acontece uma discussão na rede, em muitos casos acontece esse momento, porque o fork, na verdade, é uma cópia do código. Eu estou fazendo um fork do código, e quem acredita numa via vai para um lado, e quem acredita numa outra via vai para o outro. Tá? Existem vários tipos de forks, tá? Eu já vou explicar os outros, mas o que é o hard fork? É quando a gente mantém o passado da moeda, tá? Então a partir dessa data para trás a gente vai manter tudo que aconteceu, e a partir de hoje nós vamos criar um novo código, fazendo as mudanças que a gente quer, e quem quiser seguir para cá, vai para cá, né? E quem quiser continuar na rede antiga, no caso que era o Bitcoin, continua daquela forma. Então, em 2017 houve esse hard fork, ou seja, foi criada uma nova comunidade com novos mineradores, agora minerando um novo código, tá? Onde para trás se manteve o histórico e para frente se mudou. Então, até por isso, pessoal, até vou mostrar aqui para vocês, é por isso que, se a gente entra aqui no blockchain, tá? Eu vou mostrar aqui, deixa eu pegar aqui aquele endereço dormente que eu mostrei para vocês, tá? Se eu entrar aqui nesse endereço dormente do Bitcoin, tá? E eu pesquisar ele, tá? Notem que aparece aqui, ó, eu tenho o endereço do Bitcoin, tá? Que de fato tem lá os 79 mil Bitcoins que a gente falou, né? Que são deixa eu ver em dólar aqui, né, aqueles quase 4 bilhões de dólares, mas também existe o mesmo endereço na rede do Bitcoin Cash, tá? Porque ela foi duplicada, tá? Então, quem conseguir acessar esse endereço, quem tiver acesso, também terá moedas de Bitcoin Cash, né? Que está aqui, que são as mesmas 79 mil, porque foi o código foi copiado, né? E que, claro, em Bitcoin Cash, isso vale somente, tá, pessoal? É só uma mixaria, 51 milhões de dólares, tá? Isso até 2017, tá? Então por isso que vocês, não sei se alguém chegou a brincar aqui no blockchain.com, mas quando vocês olham endereços que tiveram transações antes de 2017, ou antes desse fork, vocês vão ver que os valores estão duplicados, ou seja, quem tinha Bitcoin na rede antes, acabou ganhando Bitcoin Cash. Transações a partir de 2017, isso não acontece. Aí os endereços se separaram, então não bate, né? Eu vou ter endereços separados, tanto que se eu olhar aqui, tá, pessoal, o endereço aqui, ele até tem, olha, é um outro endereço, né? Ele foi traduzido para um outro endereço na rede do Bitcoin Cash. Aqui eu estou falando de questões bem técnicas, tá? Mas estou explicando para vocês o que é esse tal de hard fork. Então foi isso, foi uma discussão da comunidade, uma parte da comunidade seguiu no Bitcoin e uma outra seguiu no Bitcoin Cash. Tá? Então a gente pode ver, tá, hoje, ou pelo menos por enquanto, tá, que, digamos assim, não é fraca o Bitcoin Cash, ele tem um valor de mercado, mas o Bitcoin acabou prevalecendo, tá? Apesar de ele ser mais lento, dele não ter essas melhorias que o Bitcoin Cash trouxe, é uma questão filosófica. A comunidade mundial entendeu que esse fork, talvez eu estou criando um projeto paralelo que não tem tanto valor quanto o projeto original, né? Eu estou, talvez, fugindo digamos assim, da origem da filosofia por trás do Bitcoin. Então, um exemplo de projeto. Então, agora vocês já sabem por que o nome é Bitcoin Cash, tá? Porque ele, na verdade, é um fork do Bitcoin. Tá? E muitos projetos, na verdade, são fork
do Bitcoin. Eu vou mostrar, acho que o próximo, se não me engano, que eu separei aqui, é o Litecoin. Tá? Litecoin é um outro projeto, tá, que foi criado lá em 2011. Tá? E esse projeto, ele é um chamado Project Fork. Tá? O que significa Project Fork? Significa que, na verdade, a comunidade copiou o código do Bitcoin, literalmente pegou e fez uma nova rede do zero com algumas melhorias, tá? Mudando parâmetros, no caso eles mudaram parâmetros da rede, o algoritmo de prova de trabalho, o tempo de mineração passou a ser 2 minutos e meio, aumentaram ali, como eu botei o limite de moedas para 84 milhões de moedas, e até muitos acabam usando o Litecoin como um ambiente de teste do Bitcoin, quando algumas pequenas mudanças ou melhorias no algoritmo são feitas na Litecoin e funcionam bem, acabam fazendo essas mudanças no Bitcoin. Mas aqui é um pouco diferente, ou seja, é um Project Fork, ou seja, fizeram um Ctrl+C, Ctrl+V do código do Bitcoin, alteraram parâmetros e startaram uma nova rede de blockchain. O que eu estou querendo dizer com isso? Qualquer um de nós pode fazer isso. O código do Bitcoin é aberto, eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V no código do Bitcoin, criar o Chanin Coin, convencer aqui o André, convencer amigos que a gente tem que começar a minerar Chanin Coin, e a gente começa a minerar Chanin Coin, e eu posso setar os parâmetros, né, arrumar a rede como eu quiser, e torcer para que mais pessoas queiram minerar Chanin Coin até que um dia essa coin ganhe valor e vá para uma exchange ser, enfim, alguém tem interesse em comprar ela. Tá? O ponto aí é aquele que eu sempre trago dos fundamentos. Tá? O que eu criar, como muitos têm feito esse tipo de projeto, o que eu estou agregando, criando um Chanin Coin que é igual ao Bitcoin? Na prática, eu não estou agregando em nada, não tem nenhum serviço extra que eu esteja criando que está melhorando esse processo, o processo do próprio Bitcoin. Então, é bem provável que ninguém vai querer utilizar, tá? Talvez só para teste, para brincadeira, porque não tem nada a agregar. Eu fiz um Project Fork do Bitcoin, alterei parâmetros, melhorei mais ainda a prova de trabalho, fiz com que ele mantivesse a segurança, gastando menos energia ainda, enfim, criei um processo de ajuste de inflação, enfim, fiz uma coisa mais econômica, então pode ser que as pessoas acreditem, tá? Então, o mundo está livre para que o código do Bitcoin seja copiado como ele é feito, como na Litecoin, e sejam feitas melhorias e novos projetos. O ponto é o mundo comprar, tá? Esse é o grande ponto. Tá? Então, entre nós aqui, nós podemos criar um fork de qualquer moeda, Bitcoin, até do próprio Litecoin, e fazer a nossa brincadeira aqui, nós criar nossas moedinhas, nossa carteira e ficar aqui brincando. Tá? O ponto justamente é isso, ganhar o mundo, né, e as pessoas entenderem aquilo como reserva de valor. Tá? Vou falar aqui de acho que mais uma ou duas, tá? Vou falar aqui do Ripple. Tá? O Ripple, na verdade, nasceu em 2004, tá? E ele, como um projeto de remessa, pagamentos online, ainda se não me engano, mas como cripto surgiu em 2012, tá? O token nesse XRP. Tá? Na largada já foram criadas, mineradas, né, como a gente diz, 100 bilhões de unidades dessa moeda. Tá? Qual é o ponto? Tá? Acabou que metade dessas moedas acabaram indo direto ou para os criadores da moeda ou para a própria empresa, para a própria Ripple. E aí, existe muita crítica em cima da XRP, eu tenho particularmente críticas, apesar de que o produto da Ripple ele é interessante, muita gente utiliza, muitas empresas usam a Ripple para fazer as remessas online, mas eu tenho uma crítica ao token da XRP justamente porque eu entendo que foge um pouco dos conceitos básicos que vêm por trás da criação das criptomoedas, que é a questão da centralização, ou seja, os donos, diferente, por exemplo, do Satoshi Nakamoto ou de outros, eles criaram a rede e já se deram mais da metade das criptomoedas criadas na própria rede. Isso traz uma centralidade que, enfim, né, e a grande crítica que se tem à XRP. Mas mesmo assim, como vocês podem ver, talvez por conta da Ripple, e acho que tem famosos que acabaram entrando, investiram no projeto, ela tem aí um valor de mercado, inclusive ela está nas principais exchanges do mundo, tá? Então, só para trazer alguns exemplos, pessoal, e todas as moedas, tudo isso aqui são materiais que eu pesquisei, que eu olhei, e vocês têm total capacidade de fazer o mesmo. Eu trouxe aqui 3 exemplos, porque senão poderia ficar aqui com as 6 mil moedas existentes, e nós ia ficar aqui 8 dias falando.
tá? Ah, eu quero entender um pouco mais da, sei lá, da Dogecoin. Eu vou lá, começo a pesquisar materiais da Dogecoin para entender, né, se é um projeto interessante, se não é interessante. Aí vai muito dessa questão da avaliação, né? Então eu vou ter que estudar os fundamentos, na verdade, são os mesmos, né? Não existe um método estabelecido, né? E eu falei, vamos usar os mesmos métodos que eu usei, que eu trouxe quando a gente falou de Bitcoin. Será que o código ele é aberto? Será que ele é auditável? Como é que é o nível de descentralização? Como eu fiz uma crítica agora ao Ripple. Será que tem algum tipo de conflitos de interesse também dentro dessa própria criação dessa moeda? Tem algum tipo de controle que a gente não conhece? De novo, qual é a proposta de valor oferecida? Enfim, né, será que dá para inflacionar, deflacionar a moeda? Tá? E sempre lembrando que o Bitcoin hoje acaba sendo a unidade de conta, né, dos criptoativos. Então tudo acaba se baseando, os comparativos acabam se baseando muito no Bitcoin. Até outra coisa que eu esqueci de comentar, acho que eu esqueci de comentar no nosso encontro, na parte anterior, é que uma outra forma também de ver essas moedas é também através de comparação. Eu já vi gente fazer análise de comparativos de market cap. Tá? Então, por exemplo, tá? O ouro hoje tem um market cap, eu estou pegando valores, né, que eu olhei há alguns dias, pode não estar bem isso, mas é um market cap de 11 trilhões de dólares. Tá? E o Bitcoin hoje tem, como a gente acabou de ver, um market cap de quase 1 trilhão de dólares, estava ali 900 bilhões de dólares. Ou seja, se nós estamos argumentando que o Bitcoin pode ser o ouro digital, tem gente que argumenta isso, de novo, eu estou criando aqui uma lógica que eu não sei se faz sentido, mas muitos defendem essa lógica. E se vai ser o ouro digital, então podem ser comparáveis esses market caps, podemos dizer que o Bitcoin tem ainda uma possibilidade de valorização de 10 vezes, porque se hoje vale mais ou menos 1 tri, né, estou subindo um pouquinho o valor do Bitcoin, e o ouro vale 11 tri, então quer dizer que ainda dá para subir aí 10 vezes, um pouquinho mais, né, 11 vezes o valor, ou seja, chegando aí, sei lá, 500 mil dólares por moeda o Bitcoin. Tem gente que defende isso, ou seja, se a gente entende que isso faz sentido e que no futuro um Bitcoin vai valer 500 mil dólares, pô, né, então ela tá baratíssima. E claro, como eu falei que o Bitcoin é a unidade de conta das criptos, se o Bitcoin sobe, por tabela, né, por mercado, as outras criptos também vão acabar subindo. Então são coisas que, e algumas eu vou mostrar para vocês em proporção muito maior. O próprio Ethereum, nós vamos chegar lá daqui a pouco, o próprio Ethereum valorizou muito mais do que o Bitcoin, proporcionalmente entre eles, né, desde da sua criação. Tá, pessoal? Então eu quis trazer aqui um pouco esse overview de outras moedas, mostrar como que a gente pode olhar esses projetos, tá? E como eu fiz, tá? Como eu faço. Na verdade, é muita pesquisa, é conversa com pessoas, é cuidar né, com gurus de cripto, isso não existe, tá? Eu gosto de fazer a minha pesquisa particular, olhar o site da empresa, entender quem são os criadores, ver se eles existem, não existem, ver como é que eles se comportam no Twitter, ver se é possível auditar o código, mesmo que eu não tenha conhecimento técnico necessariamente naquela linguagem, mas se eu tiver interesse, ver alguém que possa fazer isso, ou ver se tem reportagens que falam sobre o código, sabe? E não procurar ali caminhos fáceis, quais moedas comprar, sabe? Esse tipo de coisa que a gente vê muito na internet, que nem quais ações estão baratas na bolsa. Eu sempre brinco, se eu soubesse quais estão baratas, eu não ia entregar num post de graça na internet, eu ia comprar essas ações. Tá? Então, importante fazer o nosso estudo e a nossa avaliação em cima